seja forte e corajoso. Palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Aqui é Moisés falando com Israel e depois com Josué. Versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará nem abandonará. Depois Moisés chamou Josué e na presença de todo o povo lhe disse: seja forte e corajoso, Josué, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Cara, Moisés foi um líder crucial em toda a história do povo judeu. Consequentemente, para nós, a igreja também. Toda a história dele é incrível, marcada por milagres, desde quando ele era bebê, que por causa que Faraó mandou matar todos os primogênitos, né, dos escravos, do que era o povo de Israel. Ele foi posto pela sua mãe num cesto, no rio Nilo, encontrado pela princesa, criado no palácio como um príncipe, criado para governar. Depois disso ele fugiu, foi para o deserto, constituiu família, se casou, teve filhos. E Deus o convocou para voltar ao Egito e libertar o povo. Moisés libertou o povo de Israel depois de não sei quantos centenas de anos de escravidão. Liderou esse povo durante 40 anos no deserto, atravessou junto com eles no Mar Vermelho, deu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Através dele, né, Deus fez pão descer do céu para alimentar esse povo. E eles caminharam juntos no deserto até as fronteiras de Canaã. Esse ponto aqui que a gente acabou de ler é um ponto do final da história de Moisés. Moisés já tinha 120 anos e ele percebe que está se aproximando do fim da sua história. Deus diz para ele que é momento dele nomear, dele posicionar, né, um novo sucessor, que é Josué. E Deus já disse para ele que ele não entraria também em Canaã, que ele não atravessaria o Rio Jordão. E aí aqui no versículo 7, a partir do versículo 7, está registradas as últimas palavras de Moisés para Josué. E ele fala para Josué: seja forte e corajoso, né? O versículo 8 principalmente. O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Cara, o que é incrível aqui é que são as últimas palavras registradas de Moisés para Josué. E ele não fala algo tipo assim: cara, boa sorte com esse povo, eles são difíceis, ou tá rolando uma situação, eu lidaria assim. Ele não deu conselhos ou disse a Josué como fazer algo. Ele disse a Josué como ver tudo. Ele deu a Josué uma perspectiva de tudo. Deus está na sua frente. Ele mesmo estará com você, não o abandonará, não o deixará. Não se assuste nem tenha medo. Em outras versões diz: não tenha medo e não se desanime. Então ele está dando, Moisés está, nas suas últimas palavras a Josué, dando a ele uma perspectiva de tudo, de que Deus está na frente dele, de que Deus é quem luta as batalhas. Josué está prestes a entrar no momento onde ele vai liderar todo esse povo, que historiadores dizem que passa de 5 milhões de pessoas, né? E ele vai entrar numa terra, para conquistar essa terra. Lá tem gigantes, tem inimigos, exércitos fortes, cidades fortificadas. Ele vai enfrentar desafios, ele vai enfrentar dias difíceis, ele vai enfrentar dia mau. Josué sabe disso, ou pelo menos Deus já está preparando ele para isso, né? E dando palavras para ele. Então Moisés chamou a atenção de Josué para aquilo que era mais importante nessa história toda, que é Deus. Moisés tinha sido um líder crucial em toda essa história, mas era Deus, e por causa de Deus, que o povo de Israel poderia continuar em frente. Foi Deus quem proveu tudo e fez tudo, usando Moisés como instrumento para isso, né? Mas era apenas por causa de Deus, cara, que eles chegaram tão longe, porque Deus era o autor dessa história. A provisão vinha dele, vinha de Deus. E porque Deus estava com Israel, Josué não precisava temer. Assim como você, quando Deus está contigo, cara, liderando o teu caminho, você não precisa temer nada. O medo, ele é a força contrária à fé. O medo inibe a fé. Eles são os opostos. E aí a gente vai um pouco mais à frente na Bíblia, o primeiro capítulo do próximo livro, que é o livro do Josué, no capítulo 1. E ele vem no versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem a terra que eu prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar onde você for. Fale sempre do que está escrito nesse livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Versículo 9. Lembre da minha ordem. Seja forte
e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Eu amo esse versículo, cara. Eu contei aqui nessas duas passagens, Deus, né, primeiro Moisés, Deus através de Moisés, e depois Deus diretamente falando a Josué e a Israel 5 vezes, seja forte e corajoso. E o que seria isso? Como a gente pode ser forte e corajoso no momento ruim, no momento mau? Cara, é lembrando das palavras que Deus te deu no dia bom. Aqui, por exemplo, é um momento em que Josué ainda não começou a batalhar, nem Israel. Eles ainda vão atravessar o Rio Jordão. Esse capítulo 1 de Josué é quando Moisés acabou de morrer, Josué toma a liderança e Deus fala para Josué. Logo no segundo versículo, meu servo está morto, se prepare agora para atravessar o Rio Jordão. Então Deus começa falando a Josué promessas, dando promessas e palavra para que possa sustentar ele no dia mau. Eu até fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Que Deus provê toda a nossa necessidade, tudo que a gente precisa antes mesmo da necessidade aparecer, né? Deus nos provê antes ainda da necessidade aparecer. É isso que Deus está fazendo aqui. Ele está dando as palavras, dizendo a Josué, né, o que ele vai fazer. E meu irmão, você precisa entender uma coisa: quando Deus fala, não vai acontecer, já aconteceu. Deus tem esse poder criativo da fala, por isso que ele toma muito cuidado e muito zeloso com tudo que ele fala, porque tudo que ele fala se materializa, tudo que ele fala acontece, passa a existência, né? E a palavra de Deus, cara, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então é aí que a gente tem que ter a nossa força. É da palavra de Deus que a gente vai ter forças para poder ser corajoso e enfrentar o dia mau. Né? Então aqui ele está lançando, por exemplo, promessas para Josué, falando que vai dar a terra a vocês. No versículo 3 ele diz: onde vocês pisarem a ponta dos seus pés eu darei a vocês. No versículo 5, você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, eu nunca abandonarei. Tem até uma frase que eu gosto, que meu pastor fala bastante, né? Caminhar com Jesus não significa ausência de batalhas, mas significa ausência de vitórias, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele já venceu. Aqui nessa passagem, nesse tempo, Josué e o povo de Israel, ele vai enfrentar inimigos, né, como gigantes, exércitos fortes, cidades fortificadas. Ele vai entrar num lugar para conquistar. Ele vai sair do deserto, atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã, e ele vai precisar conquistar essa terra que foi prometida. Deus prometeu para eles, Deus vai dar para eles, mas eles vão precisar conquistar isso, né? E enfrentar inimigos para isso. Hoje, os nossos inimigos, como diz Paulo em Efésios 6, né? Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades e poderes que dominam esse mundo que jaz no maligno. A nossa batalha hoje, meu irmão, é espiritual, é contra as forças do mal, é contra o inferno, né? E a gente precisa ser forte e corajoso, se fortalecer na palavra, renovar nossa mente na palavra, ter a palavra como nossa espada, né? Como diz também em Efésios 6, sobre a armadura, né? Ter a fé como nosso escudo e ter a palavra como espada, para que a gente possa guerrear e tendo certeza e convicção de que essa luta já foi vencida. Lá na cruz, há 2000 anos atrás, ela já foi vencida, porque se hoje a gente luta contra forças do mal, eles já sabem que são derrotados. Eles não têm vez contra quem luta a nossa batalha. E como diz, né, lá no versículo 8, Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não deixará, não abandonará. Não tenha medo, não desanime, seja forte e corajoso, irmão. Seja forte e corajoso. O que é bacana aqui, cara, é que coragem não significa ausência de medo. Mas a coragem significa que você haja, que você acredite, independente do medo. Porque você sabe que aquilo que está em nós é muito maior do que tudo que está no mundo. No dia mal, quando os seus inimigos, quando você tiver retaliações, tiver problemas, crises, levantes acontecendo na sua vida, lembre-se, Deus vai à sua frente, Ele mesmo está contigo. Não se assuste, não tenha medo, não desanime, seja forte e corajoso. É Deus quem vai lutar as suas batalhas. Se Ele falou que vai acontecer, então já aconteceu. É chegado um tempo, irmão, onde você precisa fazer isso, você precisa agir como o povo de Israel agiu. Saia do seu deserto, deixe para trás o que é do deserto, atravessa o Rio Jordão, entre em Canaã, mas saiba que você terá gigantes para enfrentar, terá inimigos para enfrentar. Haverão fortalezas, cidades, exércitos, mas seja forte e corajoso, Deus está contigo, Ele vai à sua frente, Ele mesmo está do seu lado, e é Ele quem luta as suas batalhas.
Leve contigo a força da palavra, das promessas que Ele falou para você no dia bom, para que possa te sustentar no dia mau. Deus te dá palavras no dia bom para te sustentar no dia mau. E com isso, seja forte e corajoso e avance, progrida, e as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Cara, se esse vídeo fez sentido para você, se ele te edificou, se ele fortaleceu a tua fé, compartilha agora ele com aquela pessoa que veio a sua cabeça, no grupo da tua família, do trabalho. Semeia, irmão, lança semente, deixa o Espírito Santo agir. Também deixa aqui sua curtida e se inscreva no canal para que você seja notificado quando tiver novos vídeos, tá? Fica com Deus e lembre-se, irmão, Deus é bom o tempo todo. Em todo tempo, Deus é bom.